doce paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de vocês, sobre a vida, sobre a família, sobre a casa, sobre o seu local de trabalho. Que a paz do Senhor Jesus chegue até a sua vida. Eu quero convidar você nesse momento para juntos nós orarmos ao Senhor, juntos nós adorarmos ao Senhor, juntos nós desfrutarmos deste momento que Deus tem para nós. Vamos falar com Deus nesse momento. Você já compartilhou essa live com alguém? Se não compartilhou, já compartilha. Já compartilha com mais pessoas dos contatos do teu Instagram, do WhatsApp, né? Envia lá no TikTok, envia lá no Kawaii, envia o convite. E vai ser bênção quando você traz mais pessoas para a presença do Senhor. Você está trazendo pessoas para o reino de Deus. Irmã Adriana, seja bem-vinda. Irmã Vanira, Lara, todos vocês sejam muito bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Kathleen, irmã Kívia, que está aqui conosco. Em nome de Jesus, irmã Ana Paula. Jesus abençoe a todos vocês. Compartilhe essa live com mais pessoas e juntos vamos adorar ao Senhor. Amém? Eu tô vendo 7 pessoas aqui. Se você convidar mais uma, nós vamos ter 14 pessoas. Se você convidar mais 2, mais 3, mais 4, nós teremos muito mais aqui para estar levando o amor de Deus. Mas a palavra do Senhor mesmo diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas eu te convido a você a compartilhar mais com mais pessoas, para que juntos nós venhamos levar este evangelho vivo e eficaz, que é a palavra do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus neste momento, vamos orar, vamos entregar esse momento de adoração a Ele. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, na sua presença, aqui, Senhor, diante desta plataforma do Instagram, Senhor, aqui por essa rede social, Senhor, nós nos colocamos diante do seu altar, ó Pai. Nós elevamos o nosso coração, elevamos a nossa vida. Senhor Jesus, nesta hora nós honramos a um Deus único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, Pai. Senhor Jesus, perdoa as nossas falhas por pensamento, obras ou palavras, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós pensamos, o que nós olhamos com olhar julgador, aquilo que nós sentimos, ó Pai, com as nossas narinas, aquilo que nós pronunciamos com a nossa boca, onde colocamos os nossos pés, aonde temos colocado as nossas mãos, aquilo que o nosso corpo tem desejado, Pai, que não tem sido do teu agrado, Senhor. Nos perdoa neste momento, Pai, nos purifica, Senhor. Compadece-te de nós, ó Pai, assim como o salmista Davi, Senhor, fez a oração de arrependimento e pediu para que o Senhor se compadecesse dele, Pai. Nós nesse dia oramos e pedimos que o Senhor se compadeça de cada um de nós, Pai, porque a tua palavra diz que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Mas nós te honramos, Pai, porque o Senhor nos dá mais um dia. O Senhor nos dá, Senhor Jesus, a oportunidade de nós, Pai, buscarmos melhorar aquilo que nós precisamos, a não ser mais quem nós fomos ontem, mas hoje ser uma pessoa melhor na sua presença, Pai. Obrigado, Senhor, que a alegria do Espírito Santo venha inundar a minha vida e a vida de todos que aqui estão. Que a alegria do Espírito Santo, Pai, venha, Senhor Jesus, inundar os lares neste momento, ó Pai. Que haja cura, que haja restauração, que haja, meu Pai, Senhor, transformação de vida, Pai. E nós te honramos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, ó Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, que a essência da sua presença, Pai, seja sobre as nossas vidas, que a sua presença seja notória sobre as nossas vidas e que cada pessoa que esteja aqui nessa live, Pai, Senhor, não seja só mais uma live, Senhor, mas seja, Senhor Jesus, uma live com a presença de Jesus, o principal, Pai, o principal, Jesus Cristo, estar aqui nessa live. Não é sobre mim,
Não é sobre mim, Senhor, é sobre o Senhor Jesus, Pai. Senhor, tira o eu, tira o ego. Senhor, convém que diminua eu, mas que o Senhor cresça mais e mais, porque a honra e a glória é para o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que nos foi dado, ó Pai, enviado para Senhor Jesus morrer, derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos alcançados, ó Pai, e libertos, Senhor, da escravidão do pecado e do mundo, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio para buscar aquele que se havia perdido, para resgatar, Pai, as nossas vidas. E nós te honramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e amém, Jesus. Karina, seja bem-vindo. Pastor Flávio, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Lá atrás são os meus gatos que estão pulando, tá? Então se você vê alguma coisa pulando lá atrás, são os meus gatos, tá? Irmã Crema, seja bem-vinda em nome de Jesus. No horário que eu tô fazendo a live, minha filha, é um Pentecoste aqui dentro dessa casa que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Irmã Jéssica, irmã Érica estão junto com a missionária Carmen. Seja bem-vinda, missionária Carmen. Jesus abençoe. Chama a Yara também. Cadê a Yara? Que Jesus abençoe a vida de vocês grandemente. E juntos nós iniciamos hoje aqui, para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, mais uma live Momento com Deus, Aqui o Pentecoste aqui corre solto. Adoração ao Senhor. Eu quero convidar você nesse dia para nós estarmos aqui honrando o Senhor Jesus, ouvindo essa palavra, ouvindo uma palavra do coração de Deus ao nosso coração. E eu creio que hoje é o dia de bênção, hoje é um dia de nós buscarmos cada dia mais a restauração de Jesus sobre as nossas vidas, restaurar a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus, restaurando o compromisso com Deus. O que é restaurar o compromisso com Deus? É você voltar, é você se achegar, é você se colocar, é você colocar a mão no arado e não olhar para trás, é você voltar a fazer aquilo que o Senhor, te permitiu, te concedeu, te abençoou, te capacitou, te habilitou para você estar fazendo para o Senhor. Não é para o homem, mas é para Deus, é para o Senhor Jesus. Quando você adora o Senhor Jesus, você não está fazendo para o pastor e para a pastora. Quando você ministra a palavra, evangeliza, fala do amor de Cristo, você não está fazendo para o pastor ou para a pastora, você está fazendo para Jesus. Porque vidas você está ganhando para o reino dos céus. Vida você está resgatando, você está buscando, você está evangelizando, você está levando e fazendo o ide que Jesus deixou para mim e para você, o ide que ele disse para os seus discípulos, ide pregai, ide evangelizar, ide levai o evangelho a toda criatura. E o Senhor nos usa, nos capacita, nos chama e nos levanta, e nos envia a fazer a obra do Senhor. E é claro que nós temos que estar preparados para isso. É óbvio que nós temos que estar em oração constante, em jejum, em consagração. E aí você pode falar assim para mim: poxa, pastor, eu tô vindo para a igreja agora. Pastor, eu tô começando agora. Como é que eu faço isso? É você vindo para Jesus. É você deixando Jesus trabalhar na sua vida. É você deixando Jesus agir lá no mais íntimo da sua vida. A transformação da sua vida vai ser um testemunho vivo, vai ser o maior evangelismo, que as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: poxa, eu conheci a Flávia era assim, meu Deus, era toda doidona, fora da jaula, meu Deus, o que é aquilo? Parou de beber, parou de fumar, parou de fazer bagunça. Olha, tá indo para a igreja. Depois que foi para a igreja mudou, depois que foi para a igreja transformou. Não é a igreja que muda as pessoas, é Jesus. Mas o passo que você dá para ir à casa do Pai, o passo que você dá
para ir adorar ao Senhor. A adoração abre portas, a adoração transforma vidas, a adoração cura, a adoração liberta, a adoração em Cristo Jesus transforma, porque enquanto você adora ao Senhor, enquanto você busca a presença do Senhor, você está na casa do Pai adorando a Jesus, o Senhor envia anjos na tua casa, o Senhor envia anjos no teu local de trabalho, o Senhor envia anjos para te abençoar, o Senhor envia anjos para te guardar. Deus, Ele trabalha no impossível das nossas vidas. E aquilo que você menos, espera, porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele faz o extraordinário nas nossas vidas. O impossível é com Ele. O impossível é com Ele. Aquilo que você acha impossível vai acontecer no tempo do Senhor, na hora do Senhor, né? Cura, libertação, transformação é algo que é tudo no tempo do Senhor. Tudo no tempo de Deus. Mas nós precisamos estar com o nosso compromisso restaurado em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, né? A palavra do Senhor nos fala, nos traz aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e no versículo 9, ele traz assim para mim e para você: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já como Sodoma e Gomorra seríamos, e semelhante. Então olha só, Deus, Ele deixou sobreviventes sobre essa terra quando Ele veio lá no início e falou com Noé: Noé, constrói a arca, porque eu não me agrado mais, não estou me agradando do que eu estou vendo, eu não estou me agradando do que está acontecendo. Quando Deus mandou a destruição sobre Sodoma e Gomorra, Deus deixou sobreviventes. Deus deixou Ló e suas filhas. Quando Deus enviou o dilúvio, Deus deixou sobreviventes, Noé e sua família. E Deus tem trazido até a mim e a você algo extraordinário, que é a restauração com Deus, é restaurar o compromisso. Quando o Senhor Deus enviou o dilúvio, que exterminou aquele povo, né? Não vou usar outro nome, aquele povo que estava ali, que não estava ouvindo a Deus, que não estava obedecendo ao Senhor, que não estava adorando ao Senhor, que não tinha compromisso com Deus. Deus olhou e viu quem? Noé. Noé era um homem íntegro, Noé era um homem honesto e um homem que adorava ao Senhor, um homem que servia ao Senhor, um homem que temia o Senhor. E Deus olhou para Noé. E Deus falou: não, ali tem alguém que eu preciso deixar como sobrevivente, para que mais à frente haja, né, exemplo de vida, exemplo, testemunho daquilo que eu posso fazer. A Bíblia não fala, mas é assim que eu leio e interpreto da minha forma. Cada um interpreta do seu jeito. Eu estou trazendo aqui para você aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração. E estou passando para você isso, para que você saiba que nós somos frutos de sobreviventes lá do Antigo Testamento. Lá do Antigo Testamento, né? E eu e você hoje aqui somos esses sobreviventes desta geração. Eu e você estamos aqui para que nós venhamos buscar almas para o Senhor. Nós estamos aqui como sobreviventes de Noé, como sobreviventes de Ló, né? Como sobreviventes lá do povo que saiu do Egito, né? E Deus traz para mim e para você. É tempo de nós restaurarmos o nosso compromisso com Deus. Deus, ele refez a aliança, ele fez uma aliança com o povo lá de Noé, com a família de Noé, né? A família de Noé, ele fez uma aliança. Deus, quando tira Ló lá de Sodoma e Gomorra, né? Uma cidade, um lugar que estava vivendo o quê? No pecado, e estava desagradando a Deus. Então hoje em dia é o que nós lemos aqui: se não houvesse sobrevivente algum, nós seríamos como Sodoma e Gomorra.
Se não tivesse Ló sobrevivido para levar adiante a palavra de Deus, né, a outros lugares, a outras cidades, né, e falar desse Deus maravilhoso, nós estaríamos vivendo ainda, né? Mas se eu e você olharmos para a nossa atualidade de hoje, o mundo está virado em Sodoma e Gomorra. Mas eu e você, que temos um compromisso com o Senhor Jesus, se você não está compromissado com Deus, seja bem-vindo, Robson. Jesus te abençoe grandemente. Receba do Senhor essa palavra maravilhosa. Missionária Márcia Bossi, obrigado pelo carinho de estar conosco, amada. Jesus te abençoe. E eu quero dizer para você que a atualidade que nós vivemos hoje é uma Sodoma e Gomorra da vida. Mas eu e você temos que fazer a diferença no meio dessa Sodoma e Gomorra. E para isso nós precisamos estar com o nosso compromisso, firmado no Senhor. Porque o Senhor, Ele nos ajuda e Ele nos fortalece. Talvez você pode estar aí assim, poxa pastora, tô fora da igreja, ou tô voltando para a igreja, tô iniciando agora, não tenho força, não consigo, mas Filipenses fala para mim e para você. Filipenses 4,13 fala que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segunda-feira nós lemos aqui o quê? Lá em Isaías 41:10, que trouxe para mim e para você o quê? Não tenha medo, porque eu te fortaleço, eu te ajudo. Então você está buscando um compromisso com Deus, você está buscando restaurar sua aliança para com Deus, você busca no Senhor e o Senhor, Ele te protege, Ele te fortalece, Ele te levanta. Você que está começando a caminhada com Deus, começa a buscar no Senhor, na palavra do Senhor, na oração. Leia a Bíblia, ore, busque, jejue. Não sabe jejuar? Busque aprender, né? Pastora, eu não sei jejuar, me ensina. Pode me perguntar, quer me chamar aqui no privado, depois pode me chamar, a gente passa para você como que é feito o jejum, como que é certo, mas sem oração, sem leitura da palavra, sem jejum, nós não vamos a lugar algum. Sem compromisso com Deus, não tem como nós vencermos esse mundo. A Bíblia mesmo fala que Jesus, ele fala para os seus discípulos e ele fala para mim e para você que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Eu e você não pertencemos e por isso não devemos viver conforme aquilo que o mundo tem apresentado para mim e para você. Aonde o errado é certo e o certo é errado. Né? A Bíblia traz com clareza, por isso que eu falo que é importante nós lermos a palavra do Senhor. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E dentro da palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós temos o verdadeiro caminho, nós temos a verdade e nós encontramos a vida em Cristo Jesus. Então você pode andar de um lado para o outro, você pode até estar vendo nessa atualidade que nós estamos vivendo, que existe aqui. Nós vivemos uma Sodoma e Gomorra até pior do que a Sodoma e Gomorra antiga. Porque a Sodoma e Gomorra antiga, do tempo de Ló, de Abraão, lá não teve ninguém que fosse anunciar a palavra do Senhor. Mas hoje nós temos. Hoje nós temos. Nós temos as redes sociais, nós temos a Bíblia online, a Bíblia, né, aqui diretamente nas nossas mãos, né? Você tem ela aqui, você pode ler, você busca, né? E eu quero dizer para você, no tempo de Ló não havia ninguém para levar a palavra de Deus. Tanto quanto hoje eu e você aqui temos. Nós temos aqui. Sodoma e Gomorra não houve evangelistas, pastores e missionários como temos hoje para levar a palavra. Então não vai chegar ninguém diante da presença do Senhor e dizer: eu nunca ouvi falar de Jesus, eu nunca tive a oportunidade, olha Senhor, eu nunca ouvi. Hoje nós temos acesso na palma da nossa mão. Então não adianta querer chegar lá em cima e querer ludibriar Jesus, porque não vai acontecer. No dia que Jesus nós tivermos que prestarmos conta com Deus,
Ou de duas uma, ou nós vamos ouvir vinde benditos de meu Pai, que é a frase que eu mais desejo ouvir na minha vida. Chegar diante de Jesus e Jesus falar, vinde benditos de meu Pai, seja bem-vinda, entra para as mansões celestiais. Ou ouvir, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Qual dessas duas frases você gostaria de ouvir Jesus falar para você? Porque para servir a Jesus, para seguir a Jesus, eu tenho que ter compromisso com Cristo. Eu tenho que ter um compromisso de servir, de seguir e servir. Ler a palavra, ler a Bíblia, ler, seguir, praticar, ter disposição para ouvir a palavra de Deus, ter disposição para praticar a palavra de Deus. Missionária Sebastiana, seja bem-vinda, amada. Jesus te abençoe. Um beijo no seu coração, amada. E aí eu falo para você, não é só ler a Bíblia e simplesmente ler como um gibi. Tem gente que tem Bíblia e nem lê. Tem gente que tem Bíblia para bonito, tá lá aberto em cima do balcão, da estante, do armário, tá lá para dizer que tem a palavra de Deus aberta, mas não lê e não pratica. Isso é o quê? É ter compromisso com Deus, uma Bíblia aberta em cima do seu armário? Não. Tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia. Tem a Bíblia e não lê. E tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de ir pro culto, tem preguiça de adorar a Deus, tem preguiça de fazer as coisas para Deus, tem preguiça de aprender ou se tornar uma pessoa melhor diante de Deus, mas quer dizer que tem compromisso com Deus. O compromisso com Deus é você ter a sua vida voltada para Deus, na palavra, na oração, na busca. Compromisso com Deus não é ficar cuidando da vida do vizinho. Compromisso com Deus não é ficar cuidando da vida do irmão. Compromisso com Deus não é querer saber se fulano, beltrano fez ou não fez, ou tá indo ou não tá indo para a igreja, se tá servindo ou não tá servindo. Compromisso com Deus é você e Deus, porque a salvação é individual. É individual. Tem muita gente que está dentro da igreja, está lá dizendo que tem compromisso com Deus. Tem muito pastor, muito missionário, muito obreiro, muita gente que está lá, aparentemente ainda diz e acha que está tendo compromisso com Deus, mas não tem compromisso com Deus. Porque tá lá só para reparar a vida da pessoa, tá lá só para jogar pedra, tá lá só para tirar o cisco do olho do irmão, ao invés de tirar a trave que está no seu olho. Ao invés de cuidar da sua vida, opa, eu tenho que ver se o meu compromisso com Deus, se eu tô tendo compromisso com Deus. Como é que tá o meu compromisso com Deus? Compromisso com Deus é só ir na igreja? Não. Compromisso com Deus, além de você ir para a igreja, é você servir a Deus, é você seguir a Deus, é você renunciar àquilo que tem te afastado de Deus. Muitas das vezes está lá dentro da igreja, mas está só a casca. Está lá dentro da igreja, mas só adorando a Deus de boca para fora. Tô lá no grupo de louvor adorando, mas está lá a vida toda desconcertada. Tá lá o altar todo rachado, tá lá o altar todo quebrado, tá lá pregando a palavra, mas tá lá cheio de rachadura, tá lá pregando, dando lição de moral nos outros, querendo usar a Bíblia para dar lição de moral nos outros, mas tá com o altar todo enferrujado, tá lá com o altar todo lascado e tá querendo ser a pessoa que tem compromisso com Deus. Deus não tem compromisso com mentirosos. Deus não tem compromisso com pessoas falsas. Deus não tem compromisso com fofoqueiro. Deus não tem compromisso com gente que fica cuidando da vida dos outros. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele na oração, no jejum, na leitura da palavra, na renúncia. Deus não tem compromisso com quem não quer servir a Ele conforme a palavra do Senhor. Não adianta ficar dentro da igreja de capa e de máscara. Não adianta estar numa liderança servindo a Deus com um altar todo desconcertado. Não adianta. Nós precisamos consertar a nossa vida. Nós precisamos ter realmente um compromisso com Deus. Ter a disposição de servir a Ele. Ler a palavra, essa palavra que nos
vivifica, essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos levanta. Deus não tem compromisso com pessoas falsas, que abraçam o irmão e por trás está rasgando a alma dele. Deus não tem compromisso com gente que está ali só para bisbilhotar a vida do outro. Não tem. Os fofoqueiros não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os ladrões não entrarão no reino dos céus. Os afeminados não entrarão no reino dos céus. É a palavra do Senhor que fala. Então nós temos que seguir a Deus. Que frase você quer ouvir de Jesus? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Senhor, mas eu preguei em teu nome. Senhor, mas eu cantei. Olha, Jesus, lembra aquele dia que eu estava lá adorando ao Senhor? Ah, meu Deus, eu até senti sua presença. Senhor, lembra aquele dia que eu fui buscar a irmãzinha lá na casa dela para servir ao Senhor? Senhor, lembra aquele dia que eu fui no hospital? Senhor, lembra aquele dia? Ele vai olhar assim: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque aquele que não tem compromisso com Deus não conhece Jesus. Aquele que não tem intimidade com Cristo não conhece Jesus. Aquele que não busca Deus não conhece Jesus. Não é só tatuar o nome de Jesus aqui no peito, na testa, no braço. Não é escrever, botar um adesivo no carro, Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor e não serve. Não é simplesmente botar o nome de Jesus em qualquer lugar na sua vida e achar que você tem compromisso com Ele. O compromisso de Jesus não é com Cristo, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não. Não adianta querer ir lá dar lição de moral no irmão se você não vive aquilo que você não prega. Não adianta. Não adianta estar na frente da liderança e falando mal da vida do outro, criticando a vida do outro. Não vale. Vai chegar diante de Deus e vai ser rejeitado. Deus quer que eu e você venhamos ter um compromisso com Deus, um compromisso com Ele, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem ficar olhando para a vida dos outros, sem ficar vivendo uma vida, uma vida dupla. Sirvo a Deus, mas vivo na falsidade. Eu tenho compromisso com Deus. Eu vou na igreja toda quinta, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na igreja toda segunda-feira, né? Não. Isso não é compromisso com Deus. Isso aí é bater ponto, bater cartão, igual você vai para a empresa que você trabalha, né? Paz em minha matinha. Deus abençoe. Vó Maria, Deus abençoe. Deus não quer que você fique batendo ponto na igreja que você serve. Ele quer que você vá para adorar. Ele quer que você tenha um compromisso genuíno para com Ele, tá? Um compromisso genuíno, né? Um compromisso de coração. Salmo 119 e 25, vamos lá. Salmo 119 e 25. Ele traz aqui para mim e para você essa palavra que edifica, que vivifica a minha vida e a sua vida. Ele diz aqui, a minha alma está apegado ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Então a nossa vida tem que ser vivificada na palavra do Senhor. Não é na palavra do Pedro, do Tiago, da Maria. Não é vivificar minha vida cuidando da vida dos outros. Não vou vivificar minha vida falando mal da vida dos outros. Você não está vivificando, você está mortificando a sua vida espiritual e vivificando a língua, a má língua, os maus pensamentos, vivificando o seu caminho que leva para o inferno. Quer falar mal dos outros, quer ser falso para com o outro, né? O que a palavra do Senhor fala em Mateus 7 e versículo 5? Vamos lá, vamos achar aqui, Mateus 7 versículo 5. Né? Eu gosto de mostrar dentro da palavra do Senhor, quando o Espírito Santo, sempre a palavra que o Senhor traz, é bom a gente mostrar, né? Para que não venha dizer, a pastora... Tem gente que fala assim, quando Deus dá uma palavra de exortação, as pessoas viram e falam assim, nossa, o que a pastora tem hoje que está trazendo uma palavra dessa? Meu Deus, o que aconteceu para a pastora estar trazendo uma palavra dessa? Pergunta para Deus. Deus quer gente que tenha compromisso com Ele. Eu tenho compromisso com Deus. E você, tem compromisso com Deus? Qual compromisso que você tem? Qual compromisso que você tem? Ele diz aqui, para mim e para você,
Mateus capítulo 7, versículo 5. Você que gosta de cuidar da vida dos outros. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu... E então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Hipócrita nós somos às vezes. Fica lá cuidando da vida dos outros. Se é casado, se não é casado. Se tá vivendo junto, se não tá vivendo junto. Se tá na fornicação, se não tá na fornicação. Cada um dá conta de si. Cada um dá conta de si. Se tá roubando, se tá pegando, se tá indo, se tá subindo, se é, como é que se diz? Se é um homossexual, se não é. Se é isso, se é aquilo, eu não tenho que ver com a vida de ninguém. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar de dar um bom testemunho e ter compromisso com Deus. Quando eu tenho compromisso com Deus, a minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. Tô lá na igreja orando, adorando ao Senhor, tô servindo ao Senhor, tenho compromisso com Deus, né? Tem compromisso com Deus, sirva a Deus. Sirva a Deus. Não sirva o pastor, não sirva o diácono, não sirva o obreiro, não sirva a irmãzinha, sirva a Jesus. Tenha compromisso com Jesus em primeiro lugar. Quem é obreiro, diácono e missionário, pastor, primeiro compromisso com Deus e segundo com o seu líder. Respeito com o seu líder. Ouve o seu líder. Ouve aquilo que Deus tem usado o líder para trazer no meio da igreja. O anjo da igreja, o pastor da igreja, o líder do grupo de homens, o líder do grupo das mulheres, o líder dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Que se ele está ali, foi Deus permitiu ele ali. Então respeite seu líder, respeite seu pastor, respeite o anjo da igreja. Respeite, obedeça, ouça as palavras de Deus e pratique. Tem gente que ouve a mensagem, tem gente que vai para a igreja, escuta a mensagem, entra no ouvido, sai no outro. Sai dali, a pessoa não sabe nem o que foi pregado, não sabe nem o que Deus usou o pastor, o diácono ou o obreiro para trazer a palavra. Não sabe, porque tá ali atento à vida dos outros. Tá ali atento como fulano tá vivendo, tá ali atento como fulano tá. Às vezes a pessoa tá lá adorando muito mais do que você, e você tá lá como um hipócrita, querendo tirar a trave do olho do outro, querendo se envolver onde você não é chamado. Aí quer chegar diante de Deus e ouvir ser de bem-vindos, bem-vindos, bendito de meu Pai. Por que eu trago isso para você aqui hoje? Porque o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa palavra. Para que você um dia não diga que nunca foi pregado, nunca foi dito, nunca foi trazido diante da sua presença. Nunca, eu nunca ouvi isso, pastora. Capaz, da onde isso, pastora? Né? Não venhamos ser falsos uns para com os outros. Deus, a irmã não tá vendo ali, vou lá abraçar ela, nossa. Querida, amada do Senhor, e por trás você tá rasgando com a unha de tamanduá. Você acha que Deus aprova isso? Deus não aprova. Seja verdadeiro, seja verdadeira. Viva o amor do Senhor Jesus. Restaure o teu compromisso por completo. Corpo, alma e espírito. Não é só o compromisso de abrir a igreja, não é só o compromisso de ir lá fazer o louvor, não é só o compromisso de ir lá trazer a palavra, não é só o compromisso de ir lá limpar. Não é só isso, porque até para limpar a igreja nós temos que ter compromisso com Jesus, temor e tremor, porque é um lugar santo, né? É um lugar santo. É que nem o púlpito da igreja, né? Nós lá onde o pessoal canta, onde o pessoal adora, onde o pessoal ministra a palavra. Ali não é para todo mundo ficar subindo. Ali é um lugar santo. A igreja em si é santa, mas o púlpito é um lugar sagrado. Não é para qualquer um ficar pisando, não é para qualquer um estar ali subindo ali. Sobe ali, diante da presença do Senhor, quem está com a sua vida no altar. E quem não está com a vida no altar, Deus revela, Deus traz à tona. Deus traz à tona. Porque Deus não deixa nada oculto. Deus não deixa nada escondidinho embaixo do tapete não, viu, irmãozinho? Deus não deixa nada escondido não, viu, irmãzinha? Deus traz à tona. Deus mostra, Deus revela. Tá? Então não adianta querer ir lá de capa de máscara, querer fazer as coisas para Jesus de qualquer jeito, para dizer que eu tenho compromisso de estar lá, porque
Deus não se agrada disso. Deus não se agrada, tá? Deus não se agrada. Você está pecando diante de Deus, está pecando diante da igreja, e isso é um problema muito sério, tá? Então, que nós venhamos buscar restaurar o nosso compromisso com Deus, né? Restaurar o compromisso requer disposição para ouvir a palavra de Deus. Isaías, capítulo 1, versículo 19 e o 20, tá? Ele traz aqui para mim, ó. Olha só que palavra, tá? Se quiseres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Então não é as palavras da pastora aqui, não. Não é as minhas palavras, são as palavras do Senhor Jesus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu tenho que estar disposto a ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Se eu escuto a voz de Deus, se eu ouço e obedeço a palavra do Senhor, eu vou ser abençoado, eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser, vou ser bênção na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida das pessoas que estão na minha volta, né? Eu vou ser abençoado, eu vou comer o melhor dessa terra. O que é comer o melhor dessa terra? É você ser abençoado, é você ser alcançado pelo favor de Deus. Agora, quando você recusa e é rebelde diante da presença do Senhor, então nós somos devorados à espada, porque o Senhor permite que o inimigo assim tenha acesso à nossa vida. Não é Deus que provoca o mal na sua vida, Deus simplesmente, ele libera. Ele fala, olha, não quer ouvir a minha palavra, não quer obedecer, quer ser rebelde. A rebeldia não agrada ao Senhor, não. Você que é rebelde aí, ó, pode se colocando diante de Deus, orando ao Senhor para que o Senhor tire essa sua rebeldia. Essa rebeldia de não servir a Deus, não seguir a Deus, de não ser exemplo, de não buscar ser uma pessoa melhor diante do Senhor. Ah, eu faço do meu jeito, eu vivo do meu jeito e tem que ser do jeito que eu quero. Não, eu vou fazer tal coisa porque é assim mesmo. Não. Eu quero dizer para você, se coloque diante de Deus, porque Deus não se agrada de rebeldia, não. Deus não se agrada de rebeldia. E é verdade, missionária Sebastiana, cada dia que passa está mais difícil ter pessoas que estão dentro da igreja verdadeiramente para olhar para Jesus, para se firmar em Cristo. Ah, eu vou lá, estou sendo exortado. Eu estou sendo exortado, eu vou sair daqui e vou para a Assembleia. Aí sai da Assembleia, não fica na Assembleia, vai para Deus e Amor, vai para a Luterana, daqui a pouco tá lá na Macumba, né? Daqui a pouco tá lá na Umbanda, na Macumba, tá lá servindo qualquer outra coisa lá. Não tenho preconceito contra religião nenhuma. Aí é o crente macaco, não para em lugar nenhum, pula de galho em galho, porque não quer ouvir a palavra de Deus, porque não quer obedecer a palavra de Deus, porque tá ali só para cuidar da vida dos outros, tá ali só para curiar, mas não serve a Jesus de coração, não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso. Tem compromisso com o pecado, tem compromisso com a fofoca, tem compromisso com a falsidade, tem compromisso com a hipocrisia, mas não tem compromisso com Deus. Tem compromisso com a rebeldia, mas não tem compromisso com Deus. Mas ele ainda traz para mim e para você aqui, ó, no próprio Isaías, que para nós estarmos na presença do Senhor Jesus, restaurar o nosso compromisso também exige um arrependimento pleno, né? Versículo 16 do capítulo 1, ele diz para mim e para você: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar aquele oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar bem a causa das viúvas, né? Então olha aqui, ó, pede para Deus te lavar, pede para Ele te purificar, para tirar essa maldade, para tirar aí esse vício que você tem de ser falso, esse vício que você tem de ficar fofocando da vida dos outros, fica falando. Em vez de você fofocar, vai orar. Ficou sabendo que aquela pessoa é daquele jeito, ore pela vida dela. O que é que Jesus disse para aquela mulher que foi levada em adultério diante dele? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Só que a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Eu sou pecadora, você é pecador, você é pecadora. Se você atirar a pedra no seu irmão, filho, não faz isso não. Você está sendo mentiroso e hipócrita. Para de ficar jogando pedra nos outros. Para de ficar levantando a sua mão contra a pessoa. Para de ficar usando a tua boca para fofocar da vida dos outros, para falar mal da vida dos outros, para cuidar da vida dos outros. Usa a boca que você tem para orar pelas pessoas. Usa a boca que você tem para adorar Jesus. Ao invés de você ficar ligando para um e para outro, para ficar contando da vida dos outros, liga para dizer bom dia, liguei para dizer que Jesus te ama, ele tem um propósito de vida na sua vida. Liga para fazer uma oração, não liga para ficar fofocando não. Não faz isso. Ao invés de você ficar usando sua boca para ser falso com a vida dos outros, seja verdadeiro, fale a verdade. Mas vale uma dura verdade que uma doce mentira, porque a mentira ela tem perna curta e além dela ter perna curta, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Uma coisa que eu sempre falo, tem uma coisa que Deus não me deixa enganar. São pessoas falsas, fofoqueiras e mentirosas. Pessoa mentiu, gente, é a coisa assim, ó, é impressionante. Aquilo assim, ó, parece que abre um telão na minha frente, assim, ó. Deus me mostrando, a pessoa falando comigo, pensando que eu não sei da verdade, né? E o Espírito Santo ali, ó, só trazendo a verdade à tona. Deus usa outras pessoas, inclusive, né? E às vezes a pessoa fala, pastora, tá sabendo de tal coisa? Eu fico até pensando, né? Gente, Deus não deixa nada oculto, nada. Quando alguém vier falar mal de outra pessoa pra você, você pega assim, o que muda na sua vida? O que muda na sua vida você vir falar de fulano, de ciclano? Ou já orou por ela hoje? Você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia? Você não leu? Então lê lá Mateus 7,5. Leia lá Mateus 7,5, né? Manda a pessoa ler Mateus 7,5, né? Pergunta se ela já leu a Bíblia, se ela já orou, se Deus já usou ela para fazer um milagre hoje. Pergunta, né? Pergunta. Deus quer que nós venhamos nos arrepender e ter dentro de nós realmente um arrependimento que vai produzir o quê? Redenção. Redenção. Ele quer trazer para nós redenção. Versículo 18 fala, né? Vinde, então, e erguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Mais pecado que você tem na sua vida, se até o dia de hoje você ficou aí fofocando a vida dos outros, sendo falso, sendo aí um adorador de metigela, tá? Um servidor a Cristo de metigela, quer dizer para você, hoje é tempo de você se arrepender e resgatar sua vida com o Senhor. É tempo de você restaurar o seu compromisso com o Senhor. É tempo. E olha, não perde tempo não. É hoje, é agora que Deus quer que você faça isso. Que você se arrependa, que você busque a ter as suas vestes purificadas, as suas vestes lavadas. Não importa a cor do seu pecado, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você tem feito. Deus quer fazer de você alguém melhor, quer fazer de você alguém abençoado, quer fazer de você alguém que faça a diferença aonde quer que você for, aonde você passar. Alguém que tem compromisso com Deus. Ai, pastor, eu quero ser abençoado. Tenha compromisso com Deus. Pastor, eu quero... Tenha compromisso com Deus. Se você não tiver compromisso com Deus, não adianta querer fazer e acontecer, porque Deus não vai abençoar a pessoa que não vive compromisso com Deus. Pessoa rebelde não tem compromisso com Deus, tem compromisso com a rebeldia. Deus não tem compromisso com pessoas rebeldes. Não tem, tá? Então hoje, Deus chama aqui, né? Isaías capítulo 1, versículo 18 é um convite o quê? Aberto para ajustes de contas para com Deus. Por mais que o seu pecado seja vermelho, seja amarelo, seja azul, seja o que for, do tamanho que for, que pecado não tem tamanho, qualquer pecado é pecado e pronto. Pecado é pronto. Pastor, é pecado falar mal da vida dos outros? É pecado. Pastor, é pecado você falar? É pecado. Pastor, é pecado. É pecado.
pecado. Cuide da sua vida. Olhe para dentro de você e veja o que você precisa mudar, o que você precisa se consertar. Olhe para dentro de você e veja que você precisa restaurar o seu altar diante do Senhor, o seu compromisso com Deus. Não é restaurar o compromisso com a falsidade, com a fofoca, com o problema, não, com a vida dos outros. É restaurar o seu compromisso com Deus. Restaurar o compromisso com Deus só é possível quando há boa vontade. Deus não é tirano. Deus não é tirano. E eu provo para você. Deus não é tirano. Apocalipse 3:20, tá? Apocalipse 3:20 traz aqui a palavra aqui, ó. Olha o que o Senhor traz para mim e para você. Apocalipse 3:20. Ele não invade o espaço de ninguém. Deus não vai transformar você, tá? Deus não vai tirar da sua vida aquilo que você precisa tirar. Aquilo que você precisa parar de fazer. Porque Jesus não invade o espaço de ninguém. Existe algo chamado poder de escolha. Ou eu escolho usar a minha boca para falar da palavra de Jesus, para adorar Jesus, ou eu escolho a minha boca para fofocar da vida dos outros. Ou eu escolho a minha vida para servir a Jesus e ter um compromisso com Ele, literalmente, ou eu escolho a minha vida para ficar sendo falso com os outros. Ou eu escolho a minha vida para ser isso ou ser aquilo. Deus não é tirano, não. Porque Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz... Não é a voz da vizinha fofocando do outro. Não é a voz do irmãozinho falando mal do pastor pelas costas, falando mal da outra igreja, falando mal da congregação. Não, é a voz do Senhor. É a voz de Cristo. Né? Que é uma mania que o povo tem é de falar mal da vida dos outros, da igreja dos outros, do pastor dos outros. Né? É sempre assim. Cuida da vida dos outros, mas não cuida da sua. Joga pedra na casa dos outros, mas não vê que a sua tá o telhado esburacado, né? Não vê. Né? Mas a boa vontade de Deus, a boa vontade mostra que nós somos o quê? Nascidos de Deus. Quando a gente é nascido de Deus, a gente tem compromisso com Deus. Quando nós nascemos de Deus, nós não temos compromisso com a vida dos outros, não. Nós temos compromisso com Deus. E se você tem compromisso com Deus... Filho, quem trabalha para Jesus, quem faz a obra para Deus, não tem tempo para pecar, não tem tempo para fofocar, não tem tempo para ter rachadura no seu altar. Sabe por quê? Porque ele tá ali, ó, preocupado com a sua vida. Ele tá ali preocupado em manter o seu altar diante do Senhor. Ele tá preocupado em ter o seu relacionamento com o seu esposo em dia diante da sua vida particular e diante de Deus. Tá ali, ó, tá preocupado em estar com a sua esposa. Tá preocupado em cuidar dos seus filhos. Tá preocupado em cuidar de como está a sua fé diante de Deus, né? Está preocupado em cuidar da sua vida, da sua casa ali, da sua família, porque se eu e minha casa serviremos ao Senhor, então é eu e minha casa, então eu tenho que cuidar de tratar as rachaduras na minha casa, de tratar as rachaduras no meu telhado, esburacado, ao invés de ficar cuidando da vida dos outros. Eu tenho que tratar de cuidar do meu casamento com meu marido, com meu esposo, como que está, se eu estou cuidando bem dele, se eu estou cuidando bem dele, se ele está cuidando bem de mim, se eu estou cuidando, né, o marido se está cuidando bem da esposa. Não é ficar olhando o casamento dos outros. Ai, mas fulana tem um casamento tão feliz. Por que ela tem um casamento feliz? Porque ela cuida do casamento dela, não cuida do casamento dos outros. Né? Ela não tá passeando na casa dos outros e falando do relacionamento dela para os outros, não. Ela tá cuidando, ela tá dentro da sua casa com o seu esposo, cuidando do seu esposo, sendo a mulher sábia que edifica a sua casa, sendo a mulher sábia que tá buscando do Senhor edificar. Porque o homem muitas das vezes ele é edificado através da esposa. A esposa é edificada através do marido. O homem também tem que ser sábio. Ele também tem que ser sábio, ele tem que ser virtuoso também. Não é só a mulher não, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Então você homem, você mulher, você que tá aí cuidando do relacionamento dos outros e vendo que o fulano é feliz, mas você não é, procura olhar para dentro de você. O que você precisa mudar? Aonde você precisa melhorar para que você tenha um relacionamento feliz e abençoado diante de Deus. Porque quando você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com teu esposo, você tem compromisso com a tua esposa, você tem compromisso com os teus filhos. Você não tem tempo para ficar batendo perna por aí, não. Não tem tempo, porque quem trabalha para Jesus, quem faz a obra de Deus, o seu tempo e a sua vida, em primeiro lugar, é para Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí Deus acrescenta a sabedoria, Deus acrescenta habilidades para que você venha saber lidar dentro da sua casa,
com seu esposo, mas meu esposo não é crente, não é conhecedor da palavra, ou conhece, mas não serve. Ei, a mudança não tem que começar nele, tem que começar em você. Em você, mulher. Em você, homem, que às vezes a esposa não é crente. A partir do momento que eu começo a ver a mudança e a diferença do meu esposo na minha esposa, eu começo... Opa! Ela tá diferente. O que eu posso buscar para melhorar, para estar junto com ela? Eu não quero ser peso pro meu esposo, eu não quero ser peso pra minha esposa. Não, eu quero ser a pessoa que tá ali lado a lado. Seja como for, eu vou estar ali como um grande homem de Deus, como uma grande mulher de Deus. Para de cuidar da vida dos outros, vai cuidar da sua vida, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Para de cuidar do filho dos outros, vai cuidar do seu filho. Para. Ah, fulana vive lá com o ciclano, que no seu mora junto, tá ficando, tá... Problema é da fulana e do fulano. Vá cuidar da sua vida. Vá cuidar do seu compromisso com Deus. Com Deus. Tem muita gente cuidando do compromisso dos outros. Cuide do seu compromisso com Deus. Com Deus. Tá? Então não podemos ficar indiferente de Jesus, jamais. Não podemos servir a dois senhores. Mateus 6:24. Vamos lá para nós encerrar aqui que já tá passando a nossa hora, né? Se deixar a gente vai longe. Mateus 6:24 fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará mais a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, servir a Deus ou ao diabo. Ou você serve a Jesus ou você serve ao diabo. Ah, pastora, mas eu tô lá na igreja. Se você estiver na igreja e não tiver compromisso com Deus, você não tem compromisso com Deus, fia, então com outra coisa você tá tendo compromisso. Porque quem tem compromisso com a mentira, com a falsidade, com a vida dos outros, tá tendo compromisso com o diabo. Ou você tem compromisso com Deus, ou você tem compromisso com o diabo. Ah, mas a fulana tá... Problema é da fulana, deixa ela com Jesus. Deixa ele com Jesus. Porque Jesus vai alcançar a vida dele com a misericórdia dele. Guarda a tua língua dentro da sua boca. O menor membro que nós temos no nosso corpo, pode te levar para o inferno. Não é o comprimento do cabelo que vai te levar para o céu. Não é a saia arrastando no chão. Ah, eu não uso brinco, eu não uso maquiagem, não uso correntinha. Ai, para com isso, isso é religiosidade. O que te leva para o céu é compromisso com Jesus. É compromisso com Cristo, com a palavra dele. É com a palavra dele. O resto é religiosidade e leva para o inferno. Leva. Não adianta estar de saião lá na frente do louvor, lá adorando ao Senhor, né? Falando com Deus e falando mal da vida dos outros. Cuidando da vida dos outros. Defamando a vida dos outros. Difamando, caluniando. Vai para o inferno, porque é o poder da língua que leva para o inferno, né? Então cuide da sua vida, cuide, temos que ter renúncia e entrega total na presença do Senhor. Sem entrega total, querido, não demonstramos compromisso, nós mostramos um compromisso relaxado. E compromisso relaxado, Deus não é Deus de compromisso relaxado. Sabe por quê? Quando o Senhor construiu, quando Ele criou céus e terra, que Ele viu que tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era lindo, aí Deus respirou. Porque Deus não faz nada relaxadamente. E a obra de Deus não é de qualquer jeito. É tudo com ordem e decência. Ordem e decência. E Deus tem, por mim e por você, para que nós venhamos ter compromisso com Deus. Não é com o homem, com Deus, né? Jeremias 48:10, para nós finalizarmos aqui. Jeremias 48:10, porque eu gosto de mostrar aqui na palavra do Senhor. Né? Eu não gosto de falar as coisas e não mostrar para vocês, porque depois as pessoas ficam aí, né? Ai, nunca li isso na Bíblia, porque não lê a Bíblia, né? Se lesse a Bíblia, sabia, né? Se lesse a Bíblia, não tinha tempo para ficar cuidando da vida dos outros. 48:10, olha aqui o que diz a palavra do Senhor para mim e para você, ó. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu faço quando eu quero, eu vou quando eu quero, eu faço do jeito que eu quiser, eu sirvo do jeito que eu quiser, né? Olha só, Jeremias, né?
Não faça a obra de Deus relaxadamente. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Não faça a obra de Deus relaxadamente. Né? Como eu falei desde o início, a salvação ela é individual. Você vai ter que dar conta de você. Então pare de ficar dando conta da vida dos outros. Pare. E faça a obra de Deus com ordem e decência. Faça a obra de Deus com alegria. Sirva a Deus com alegria. Sirva o teu próximo com alegria. Ore pelo teu próximo com alegria. Se for para emprestar o teu ouvido, empreste o teu ouvido para ouvir alguém dizer assim, ó, vamos adorar o Senhor, vamos orar pelo fulano, vamos orar pela vida da pessoa que está precisando. Se for para você usar os teus olhos, que não seja para julgar as pessoas. Porque é homossexual, porque é trans, porque é juntado, é isso, é aquilo. Porque está vivendo nessa forma. Para de ficar olhando. Tira o cisco do olho do teu irmão, tem a trave no teu enorme, você não está vendo. Para de usar a tua boca para ficar falando mal da vida dos outros. Vai orar, vai adorar o Senhor. Vai dobrar teu joelho e pedir para Deus. Vai se arrepender diante do Senhor. Pede para Ele te lavar e te purificar. E sirva ao Senhor literalmente, de corpo, alma e espírito. Realmente, missionária Carmen, Deus trata com cada um de nós. Mas para Deus tratar, nós temos que se colocar na presença de Deus, né? Deus trata, Deus cuida, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma. Mas nós temos que estar na presença dele, com um compromisso restaurado. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Amém, pessoal? Que Deus abençoe. Eu teria muito mais para falar aqui, mas é até aqui que o nosso horário já esgotou, já passou, e eu quero orar com você nesse momento, para que você restaure o seu compromisso, não é com o homem, e não restaure o seu compromisso em cuidar da vida dos outros. Restaure o seu compromisso com Jesus, porque nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso servir a Jesus cuidando da vida dos outros. Eu tenho que servir Jesus cuidando da minha vida, da minha salvação. Amém? Vamos orar e falar com Deus nessa hora. Pegue aí seu copo com água e vamos orar. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, na sua presença, Senhor, nós oramos, Pai, te agradecemos por essa palavra que falou no meu coração. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu direcionamento, Pai. Obrigado por essa palavra que exorta a minha vida, Senhor, e traz e vivifica o meu coração, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela palavra vinda dos céus, por cada pessoa que esteve aqui do início até o fim, por cada pessoa que compartilhou essa live, meu Pai. Senhor, abençoa a vida da avó Maria, dá saúde para ela, a vida da dona Romilda, que continua internada, a vida, Senhor, da dona Maria Ione, que está hospitalizada, a vida da Marcela, Senhor Jesus, que também continua internada. Que o Senhor alcance a vida dessas pessoas, ó Pai. A vida da Jaqueline, que também, Senhor, sofreu um acidente ali, meu Deus, e que ontem fez cirurgia, tá passando por algumas cirurgias. Senhor, tá ali com aqueles ferros na perna. Que o Senhor alcance a vida dela, meu Pai. Que o Senhor vá de encontro com essas vidas e com cada pessoa que está aqui comigo nessa live, meu Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Jesus amado, por falar ao nosso coração. Nos edifica, Pai, que nós venhamos, Senhor, restaurar o nosso compromisso para com o Senhor, para que nós venhamos, ó Pai, servir e seguir a Ti, meu Pai, da maneira correta, Pai. Que nós venhamos te adorar, Senhor, como verdadeiros adoradores, Pai. Senhor, obrigado por cada pessoa, por cada vida, Senhor Jesus. E peço teu direcionamento, Pai. Venha abençoar poderosamente essas vidas, Pai. Esse copo com água, essa peça de roupa, essa fotografia. Alcança a vida da Daiane também, Senhor. Ali, Senhor, a sobrinha, Senhor Jesus, da irmã Ana Paula, Pai. Alcança a vida dela, meu Pai. Liberta, Senhor, cura, transforma com teu poder, ó Pai. Porque eu creio que o Senhor vai libertar aquela alma daquela escravidão, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco a vida de cada pessoa que está aqui, que o Senhor abençoe. Que hoje nós venhamos restaurar o nosso compromisso com o Senhor Jesus, Pai. E venhamos dedicar a nossa vida a Ti, Senhor. Porque sabemos que as demais coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. O Senhor liberta, cura, transforma, Pai. Nos lava as nossas vestes, nos purifica, Pai. E que possamos estar na Tua presença, conforme a Tua vontade e não a nossa. E assim nós abençoamos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e
Não questiona comigo a palavra de hoje, não. Se você quiser argumentar e questionar, argumenta e questiona com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele possa falar cada vez mais no seu coração, que Ele possa derramar sobre ti as mais bênçãos do alto dos céus. Que Deus abençoe e até sexta-feira nós estaremos aqui, em nome de Jesus, no horário do meio-dia, trazendo uma palavra do coração de Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Até lá. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, que o Senhor nos encha, Pai, de sabedoria, Pai, cada vez mais. Senhor, obrigado, Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, nos moldar segundo a tua vontade, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai amado. Obrigado, Senhor. Espírito divino, Espírito de luz,